Olá, amigos e amigas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Printcast, o seu canal de interação com o mercado gráfico. Eu sou Vinícius Gomes e estou aqui com os meus amigos Robson Xavier e Robert Almeida. E, excepcionalmente hoje, antes de apresentar o nosso convidado, quero pedir a vocês que deem o like no nosso conteúdo, compartilhem os nossos vídeos e os episódios anteriores e se inscrevam no canal. Não esqueçam disso, ativem o sininho para receber notificação de novos conteúdos. Vamos lá. Hoje estamos aqui com um convidado especialista na área de pré-impressão que vai compartilhar um pouco da história e da trajetória dele conosco. É ele, Vitor Hugo. Seja bem-vindo, Vitor. Obrigado. Muito bem, Vitor. Então, Vitor, reforçando aí, com certeza vai ser um papo muito bom e bem-vindo aí ao cast. Valeu por dedicar um pouco do seu tempo aí para compartilhar sua trajetória conosco. Obrigado. É um privilégio estar aqui com vocês, colegas, amigos de longas datas, né? E num canal emergente aqui, bem influenciado, né, por ótimos profissionais. Tem tudo para explodir aí. Tenho acompanhado, tenho visto sucesso e é muito prazer fazer parte. Que bom, Vitor. Muito legal. Você é um cara que todo mundo gosta, cara. Saiba disso. E, Vitor, eu vou iniciar de uma maneira... Todos os inícios são parecidos. E até que para as pessoas entendam, a gente quer trazer o perfil dos profissionais para cá. Então, as perguntas parecem muitas vezes. Eu quero saber desde quando que você está na área gráfica e por que você entrou na área gráfica. Certo. Esse ano eu faço 40 anos de idade. Eu iniciei na área gráfica ainda muito jovem, ainda não me lembro exatamente com que idade, mas aproximadamente lá seus 7, 8 anos de idade. Porque naquela época ainda meu pai, ele também é da área, né? E ele tinha tanta paixão assim pela área, ele foi até instrutor do Senai na década de 70, durante pouco tempo lá. E ele tinha uma paixão tão grande pela área que ele chegou a ter dentro de casa lá na garagem um equipamento gráfico lá, uma tipográfica manual. É uma mini boca de sapo, né? Bem parecida assim, chamada de mini arvinha. E naquela maquininha lá, ele fazia uns cartãozinhos de visita, umas coisinhas assim com os colegas, quando pedia, né? Um talãozinho bem simplinho, coisa pouca porque era bem manual, então era custoso, né, de fazer. E aí, até as brincadeiras que meu pai fazia comigo também era, se eu misturar azul e amarelo, que cor que dá? Ficava me testando o tempo todo. E aí, quando eu fui crescendo, era a década de 90 ainda, né? Onde que os brasileiros aqui iniciaram a ter microcomputadores em casa, né? E meu primo foi o primeiro da família que teve um computador em casa. E aí, o meu interesse, eu ia lá só para ficar olhando ele mexendo no computador, por interesse, né? E ele começou a me ensinar, minha mãe combinou com meu primo me ensinar algumas coisas de computação. Dali eu fiz um ensino médio em processamento de dados e depois por indicação do pai e tal, a rede de amizades que ele tinha, eu ingressei numa gráfica de um amigo dele e fui aprendendo, iniciei por aí. Mas se eu for contar assim, realmente tempo de experiência em gráfica assim, profissional fora de casa, esse ano tô arredondando 20 anos já. Pô, que bacana. Mais um aí que tem tinta na veia, né, gente? Tá no sangue. Que fera, cara. Vou contar aí durante todo esse percurso, né? Vitor, nós tivemos aqui alguns convidados que iniciaram vamos dizer assim, a sua trajetória dentro da Escola Senai, que passaram a conhecer a área gráfica dentro do Senai, e você teve uma trajetória um pouco diferente, né? Você iniciou aí dentro de casa com o apoio do seu pai e de repente se apaixonou pela área. E conta um pouco para a gente, quais os cursos que você teve na área aí, que você teve a oportunidade de concluir? Olha, eu
eu realmente eu comecei trabalhando, né? Eu comecei trabalhando, passado alguns poucos anos eu me inscrevi no Senai, fiz o curso técnico, me formei em pré-impressão, isso em 2004. Inclusive o curso técnico que eu fiz foi junto com o Robert, né? Ele fez na época offset e eu fiz pré-impressão. E depois disso voltei em 2009, fiz a faculdade, terminei em 2012. E aí, fora isso, fiz alguns pequenos cursos assim, mais para desenvolver um conhecimento um pouco mais abrangente, né? Cheguei a fazer curso de e-commerce, curso de serigrafia, curso de inteligência emocional, de bastante coisa. Vários outros. Pô, legal. E, pô, você comentou, né, Robson, que as perguntas, muitas perguntas às vezes se repetem, e principalmente a primeira ou as primeiras, porque eu acho que é importante esse overview geral da trajetória, né, de quem a gente está batendo um papo, até para situar todo mundo, né, que está assistindo ou ouvindo nós, enfim, está acompanhando aí o Printcast. E, meu, o Vitor mostrou que hoje, conforme o Vinícius comentou ali na introdução, que é especialista em pré-impressão, mas antes disso, ele fez vários cursos, né? Então, Vitor, a pergunta que surgiu, né? Hoje você atua na pré, né? Mas você citou alguns cursos que você fez, você já atuou em outros setores, você deseja atuar em outros setores correlatos ou não à pré-impressão? Então, Robert, eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa que me ofereceu muitos desafios, né? Inclusive numa época em que a tecnologia ela estava invadindo o Brasil. Isso eu estou falando em meados de 2010, né? E aí a gráfica, trabalhei muitos anos nessa empresa, foram em torno de 13 anos. Entrei lá para gerir a impressão, fiquei lá todo esse tempo fazendo isso, mas eu tive a oportunidade, o privilégio de interagir assim com profissionais de altíssimo nível, muitos deles provenientes também de ex-colegas Senai, pessoas que passaram pelo Senai até em épocas diferentes, fizeram CAI, técnicos e outros cursos profissionalizantes de curta duração. E o que eu aprendi nessa empresa, o que eu tive a oportunidade de aprender foi assim, eu saí, não fiz para impressão. Eu tive a oportunidade de sempre, né, estar ligado e ser responsável pela pré, mas eu fiz todo o resto. E é uma empresa que, muito bem administrada, tinha um nível de controle, assim, extraordinário, que eu não consegui ver depois em nenhuma outra gráfica, nenhuma outra empresa. E fiz um pouco de tudo. Fiz PCP, fiz compra, terceirização. Quando o gerente se ausentava, eu ficava no lugar, eu ajudava a cuidar. Então, eu tive a oportunidade, assim, de explorar, né? Essa foi um grande ponto positivo na minha vida profissional nessa empresa, foi essa possibilidade de poder explorar. Tinha oportunidade, tinha espaço para isso, né? E o que eu pude fazer para colaborar e, em troca, obter conhecimento profissional, eu correspondi, né? Tentei, pelo nível mais elevado, suprir as necessidades da empresa e aproveitando para aprender com isso também. Bacana, cara. Tu falou de referências, que é super importante, né? Eu falo de sucesso deixa rastro, né? E você, a referência, o sucesso de outras pessoas. E o ambiente, né? Você falou que a empresa proporcionava isso daí. Então, o nível, a régua era lá em cima e você foi em busca, você trabalhou e, com certeza, isso ajudou muito a alavancar o seu conhecimento e sua carreira, né? Ah, sim. Ajudou bastante. Bacana. Bacana. Vitor, como você é um cara que é oriundo da pré-impressão, mas já mexeu também em outras áreas dentro da gráfica, a gente sabe que tudo começa na pré. Eu queria a tua visão de pré-impressão. O que você acha que é fundamental? Quais são os pilares? O que não pode faltar? O que é bom que tenha? Eu queria a tua visão da pré-impressão, porque você é um cara altamente capaz, especializado, então a tua visão é importante agora para que todo mundo possa entender um pouquinho melhor da pré. Certo. Eu realmente passei muito tempo inserido, imerso, né, na rotina da pré-impressão.
fazendo parte ativa, né, em todas as etapas de pré-impressão, inclusive desde os primórdios, né, que eu comecei ainda com fotolito, na época, produção de fotolito, tudo, depois passou para CTP, hoje em dia, né, continua com CTP, mas para contextualizar, a minha experiência é uma experiência que eu adquiri passando anos dentro de birôs e de gráficas, né? Então, são empresas gráficas que prestam serviços muito parecidos, né? Mas a rotina dentro de cada perfil dessas empresas é diferenciada. E eu pude aprender muito com cada uma delas, né? Com cada experiência que eu tive. E o que uma impressão tem que ter para ser bem sucedida é ter um conhecimento técnico o suficiente, como é que eu posso dizer, ter um conhecimento técnico, um certo nível, né, de que propicie para a empresa e para os funcionários terem a garantia dos processos. Então, o que eu quero dizer com isso? Para uma pré-impressão ser bem sucedida, ela precisa, sempre que possível, automatizar as suas tarefas, porque independente do que uma empresa vai fazer, né? Por exemplo, eu trabalhei em empresa que fazia um pouco de tudo, embalagem, editorial, promocional, trabalhei em algumas outras que são mais especializadas em alguns segmentos, mas automatizar as etapas, padronizar, né? Estabelecer um padrão e reconhecer esse padrão em cada etapa do processo. Isso é a coisa mais importante, porque é como se você ligasse a luz, né? Você tivesse uma claridade daquilo que você está trabalhando, daquilo que você está fazendo. Então, eu venho de uma época, desde 2001, 2002, né, comecei no final de 2001, trabalhando no birô, uma gráfica. Então, eu venho de uma época em que quase... e não se falavam de normas, não se falavam de referências, não se falava de nada, cada um tinha a sua, cada um fazia do jeito que queria, né? E isso ainda existe até hoje, né? Até algumas empresas, assim, relativamente conceituadas, ainda existe, né? Empresas grandes ainda têm procedimentos, têm normas definidas, mas sempre detecta-se, assim, algum tipo de carência, né? Mas você estabelecendo um padrão, sabendo onde você configura os programas, como lidar com isso, como trabalhar com isso no seu dia a dia, isso minimiza já boa parte dos problemas, né? E outra parte também é conhecer do que se faz, né? Por exemplo, hoje eu trabalho numa empresa onde o foco é editorial. Então lá, eu entrei recentemente, esse mês agora faz um ano que eu tô lá, e o pessoal é excepcional no que faz. Eles são especialistas em editorial. É absurdo, assim, conversar com as pessoas lá e perceber o nível, o gabarito que elas possuem, né? Mas contrasta um pouco com a referência que eu tinha de uma empresa anterior que eu trabalhei 13 anos, né? O pessoal lá, eles são excepcionalmente bons e carece um pouco, digamos assim, de uma documentação clara, vamos dizer assim, uma documentação formal, né? É uma empresa certificada FSC, mas não é ISO. Então, eu trabalhei numa empresa ISO, que exigia tudo que fosse documentado. Então, o fato da gente documentar fazia com que a gente revisasse essa documentação, que a gente estivesse sempre revisando o nosso procedimento, periodicamente, e então isso ficava sempre vívido, né, na nossa mente. Quando a gente não tem isso, a gente se apoia nas pessoas, e aí é onde entra o fato das pessoas serem excepcionais no que fazem, né? Então são estilos aí digamos, de administração, né, um pouco diferente uma da outra, ambas administração de sucesso, cada uma com seu perfil diferente, né? Não existe certo, não existe errado, é o que funciona para cada empresa, é a receita de cada uma, né? A fórmula de cada uma. E é impressionante o que a gente aprende, né? A gente passa anos e anos nas empresas, lidando, interpretando normas, interpretando procedimentos, implantando, corrigindo, reavaliando, testando, e a gente muda e de repente a gente se vê num mundo que, ao mesmo tempo que é um mundo que você conhece, é um mundo que tudo é feito de uma forma um pouco diferente. E é impressionante, assim, recentemente eu tive uma lição muito grande, assim, de vida de reaprender, né? Recomeçar, né? E é fantástico, cara, é fantástico. Mas fica evidente, nisso que eu tô falando e respondendo a sua pergunta,
Robson, que realmente, se você não tiver controle no processo, você você vai ter muita dor de cabeça, né? E eu já tive a oportunidade de fazer pequenas, digamos, trabalhos temporários, assim, curtos, né, em algumas empresas gráficas, assim, e eu vi muito disso. Eu vi muito disso. Empresas que carecem de controle de processo, seja ele qual for, e sofrem mesmo porque passa o dia na solução de problemas, né? Apagando incêndio. Não passa o dia, assim, provendo o trabalho normal, digamos assim, né? Faz um normal e 2 retrabalho, um normal e 2 refação. Tá sempre tendo que voltar para fazer alguma coisa. Essa é a diferença. Um pós-cálculo adequado para ver o quanto perde dinheiro. Impressionante, né? Como é importante a gente ter essas capacidades dentro da pré, porque tudo vai começar nela, né? Se sair Então, dela redondo, vai bem. Se não... E o engraçado é que, assim, e aí eu vou deixar um ponto para quem está nos ouvindo aqui, para nos vendo refletir. Nós somos gráficos, né? E a gente acha que só o nosso segmento que é um segmento desafiador, mas não é, né? O fato é que nós somos pessoas, né? E por sermos pessoas é que está o grande desafio, porque a gente se depara o dia inteiro com as dificuldades, mas são poucas vezes que a gente está disposto a agir para melhorar, né? Para melhorar. Esse é o lance. Então, eu tive a oportunidade de fazer o quê, né? Como eu falei para vocês, eu trabalhei em diversas áreas dentro da mesma empresa. Então, ao mesmo tempo que eu estava na pré, eu estava fazendo o quê? Eu estava fazendo uma ordem de serviço. Então, eu estava checando um orçamento, as características de orçamentos, as etapas de produção, estava gerando uma ordem de serviço. Então, ao mesmo tempo que eu estava na pré, eu estava do outro lado. E às vezes eu entregava uma ordem de serviço para um colega da pré, e ele vinha e puxava minha orelha. Pô, olha que você esqueceu. Sabe, aquelas puxadas de orelha que a gente está nos departamentos que se relacionam com a gente no dia a dia. E olha que engraçado, né? A gente acha que quando a gente está do outro lado, a gente vai fazer melhor. A gente acaba, às vezes, fazendo a mesma coisa, se não pior, né? Então, esse é o ponto para refletir, né? A coisa principal é ter empatia. Foi aí que eu aprendi, foi nessa época que eu aprendi a respeitar mais e mais o trabalho dos outros que se relacionam comigo. É impressionante. Victor, é muito bom escutar isso de um cara tão especialista e gabaritado como você, porque a gente via há muito tempo atrás a questão das artes gráficas e hoje a gente já vê uma coisa bem mais industrial no nosso mercado, né? Cada vez mais padronizado, procedimentos e coisa e tal. Antes você via, ainda tinha muito efeito da arte, né, envolvida dentro do processo, e hoje não, hoje cada vez mais são coisas padronizadas, seja com ele, com a ajuda de software, seja ele com a ajuda de cabeças pensantes e coisa e tal, enfim, mas isso é um caminho sem volta, né? E quem mais consegue padronizar o seu processo é o que você mesmo disse, tá aqui o especialista, né, falando que evita erros, evita retrabalhos e muitas vezes até um save aí de desperdício de dinheiro dentro do processo, né? Enfim, mas a pergunta agora é realmente correlacionada a essa parte da relação entre departamentos, entre pessoas, entre experiências e conhecimento de áreas correlatas com a pré-impressão. Você acha e você considera importante ter esse conhecimento de outras áreas, assim como você teve a experiência de trabalhar com PCP, com orçamento, enfim, com outras, com a parte de gestão da gráfica que você mesmo citou, você acha importante esse conhecimento para atuar na área de pré-impressão? Olha, eu não só acho, eu acredito que é absolutamente importante, porque eu vejo isso no meu dia a dia. Então, por exemplo, até hoje em dia, recentemente, né, a gente recebe uma ordem de serviço, a gente recebe as instruções para a gente executar um trabalho, e às vezes não tem como uma ordem de serviço ser tão clara, né? Isso depende
algumas vezes, da experiência daquele que está interpretando a ordem de serviço, de entender, né? E transcrever aquilo, executar o trabalho, né? Entender e transformar aquilo em ação para poder executar o seu trabalho. Uma ordem de serviço, ela é resultado de um programa, né? Que você parametrizou, que você configurou, tudo. E por mais que você tente, ao máximo, fazer com que uma ordem de serviço saia o mais próximo do real possível, você tem, sim, fator humano que precisa ler, entender, interpretar, saber o que ele tem que fazer com a etapa dele para transformar aquilo, concretizar aquilo para que aquilo se execute da maneira correta. E hoje eu percebo que, assim, é comum no meu dia a dia, como líder de departamento, ter um colega de trabalho que chega e fala, olha, eu não estou entendendo muito bem o que isso quer dizer, isso está meio ambíguo, não sei se eu vou para um lado, se eu vou para o outro e tal. E aí eu oriento ele, e muitas vezes eu percebo que, olha, isso realmente acontece, isso é normal, não adianta querer reclamar da pessoa que fez a ordem de serviço, porque realmente é difícil, precisa-se de um empenho extraordinário para poder fazer uma coisa, né, digamos assim, que venha todas as vezes 100% ok, e a gente entende que seres humanos são seres humanos, não são máquinas, né? Então a gente tem uma empatia pelo trabalho do próximo. E eu percebo isso no dia a dia, e a minha experiência me possibilita me direcionar o trabalho. Então, eu oriento os colegas, né, falo, não, olha, você pode seguir dessa maneira que é mais segura, é a melhor para se fazer, a minha experiência me diz que seguindo dessa forma vai ser o melhor a ser feito, e ainda explico para ele o porquê da dúvida dele, né? Pela minha experiência, se eu tiver, né, conteúdo para passar para ele, eu vou e passo. Então, olha, normalmente isso pode acontecer porque dentro dos parâmetros do sistema você encontra coisas que estão relacionadas à produção, se a pessoa da produção não deu um retorno, você não consegue realimentar o sistema, e aí o sistema ele começa a ficar um pouco carente de algumas informações, isso é normal, não é só aqui que acontece em qualquer lugar, né? O mais importante nesse momento é se você tem aonde se pautar, em quem você pode se apoiar para poder adquirir as informações que você precisa. Se você não encontrar isso no seu setor, você tem que voltar para trás e perguntar para quem te entregou, né, para o departamento anterior, como proceder. Mas cara, é impressionante. Todos os dias assim a gente se depara, né, com oportunidades assim de utilizar o conhecimento adquirido no nosso dia a dia. Isso é fato. Isso ajuda, sim, absolutamente de todas as formas imagináveis. Às vezes até alguma sugestão que a gente dá para o pessoal reconfigurar o sistema na hora de fazer um orçamento, na hora de fazer o parâmetro de OS, alguma coisa assim, para a coisa já vir um pouco mais redonda. A gente percebe e começa a entender a dificuldade do próximo, né? E isso, a cabeça pensante de um lado com outras cabeças pensantes em volta, tudo ajuda, né? Aí quando o pessoal se une é que saem os melhores resultados, né? É isso que é legal. Vitor, isso me fez remeteu até algumas coisas, né? Ainda é muito presente um conceito que as empresas, na verdade, já têm como se fossem silos organizacionais, né? Tipo, cada departamento por si, onde não tem uma comunicação clara, e aí, pô, aqui tá bom, né? Lá que ele que se vira, ele que faz de outra forma. Por isso que hoje há um conceito novo, né? Somente as empresas de tech, que é squad, são equipes multifuncionais, né? Multidisciplinares, que é justamente enfim, pessoas de várias áreas trocando ideia, conversando, obviamente, em prol de algum projeto, algum objetivo, e é um entendendo o outro, e é justamente para chegar ao quê? No melhor resultado para a empresa. Não para aquele departamento específico, o departamento esteja integrado, chegando no melhor resultado para a empresa, né? A comunicação ela é fundamental. Vitor, de tudo que tu comentou, cara, né? Tu comentou aí que já atuou numa empresa, praticamente você fez de tudo ali, gerenciava, paralelamente, né, você fez vários cursos, não necessariamente cursos da área gráfica, mas uma certa correlação, e-commerce, inteligência emocional para qualquer área, né, para qualquer tipo de profissional. O quanto essa experiência, cara, de gerenciar uma empresa, todos esses cursos que você já fez, auxiliou para formar o Vitor que é hoje, o profissional Vitor de hoje, né? E de quebra, se tu puder passar também aí algumas dicas, algumas recomendações para a galera que está começando e quer trilhar uma jornada de sucesso, uma jornada bem feita e profissional, que você poderia agregar também em relação a isso? Certo.
Então, particularmente, eu fiz 2 cursos pensando em ampliar o futuro. Foi o curso no Senai, o técnico, e depois a faculdade. Resolvi fazer a faculdade no Senai porque eu tive uma experiência de assistir aulas em outras faculdades, tipo aula grátis, assim, aula teste, né, que a gente vai ver como é que funciona. E não foram experiências que me agradaram da forma com que o Senai me agradava. Então, eu decidi pelo Senai por causa disso. Então, eu tive esses 2 cursos que eu procurei fazer pensando em utilizá-los no futuro. Outros cursos eu fiz como complemento profissional para suprir demandas daqueles momentos, né, em que eu estava passando. Então, houve um momento em que eu estava tentando desenvolver projetos assim ligados à serigrafia, então fui no Senai, fiz um curso de serigrafia. Houve momentos em que eu estava parametrizando plataforma de e-commerce, que eu cheguei a fazer web to print, B2B, B2C, cheguei a fazer um monte de coisa relacionada. Então, eu fui na Impacta, me profissionalizei, fiz um curso longo até a respeito de e-commerce mesmo, uma coisa bem, bem ampla, bem completa. Fiz curso de técnicas de negociação, fiz cursos de inteligência emocional, como eu falei para você. E foram cursos que, assim, esses foram que eu fui, no decorrer do caminho, fui identificando que existia essa demanda, né, e que eu era carente disso, e que eu carecia de informação, e eu fui atrás. Fora coisas bem mais curtas, né, bem, bem pequenas, que no dia a dia mesmo a gente alugava um cursinho online e a gente resolvia. O que isso é importante? Isso é importante porque depende da pessoa que você quer ser no futuro, né? Aquilo que você deseja ser profissionalmente e pessoalmente. Eu, particularmente, eu costumo... Quando me questionam, eu não sei dizer a diferença entre o eu pessoal e o eu profissional. A única diferença que eu vejo é que são esferas diferentes, são convívios diferentes de pessoas, mas eu sou mesmo nas duas. Eu não consigo me comportar diferente em ambos os lugares, né? Inclusive, houve uma vez em que a gente fez uma avaliação bem específica, uma coach psicóloga fez uma avaliação nessa empresa que eu tive bastante experiência. Ela conseguiu, através de algumas palavras, assim, a gente fez um teste, um exame, ela conseguiu avaliar o nosso psicológico. Então, saiu um gráfico das pessoas e ela olhava para o gráfico e ela dizia: você é isso, você é isso, você é isso, você é aquilo, você... E eu fui a única pessoa que tive um desenho de um gráfico em que, assim, ela falou: olha, você é um cara aqui, você é o mesmo cara na sua casa, você é o mesmo cara em qualquer lugar. Aí ela falou: olha, isso às vezes, dentro da empresa, dependendo dos seus objetivos, isso é bom ou isso é ruim. Porque às vezes você deixa, de repente, um valor pessoal se influenciar num valor profissional, mas isso é uma decisão pessoal, quando você se deparar com isso, você vai ter que escolher. Interessante. Mas o que eu posso dizer para as pessoas vocês procurar pensar o que os seres querem, né? Onde vocês desejam chegar, que nível vocês desejam ter. Eu sonhava em ser um empresário, assim, e ter algum tipo de empresa e fazer uma coisa bem legal, bem grande e tal, só que no decorrer do caminho eu percebi que não era o meu perfil. Eu não teria condições para isso, né? São várias coisas, várias ações que a gente tem que tomar e que é muito conflito com os nossos valores. Então eu decidi que esse não era o meu caminho, né? Passei muito tempo em conflito, com dificuldade e, né, sempre se sentindo meio deslocado das coisas e tal, mas graças a Deus agora eu entendi, né? Um pouco de algum tempo para cá eu entendi. E estou bem feliz e contente assim com a minha decisão de que, do jeito que eu estou hoje, estou muito contente, muito feliz. Né, aquele sonho que eu tinha era mais um sonho mesmo do que uma meta, uma realidade. A minha meta que eu tinha de ser um profissional excelente de pré-impressão, eu vinha buscando ela dia a dia. Então, muitos anos atrás, até num exercício que eu fiz, essa foi a meta que eu defini para mim, ser um profissional de pré-impressão excelente. Não acho que eu seja ainda acho que careça ainda de bastante coisa, bastante características aí que definem um bom profissional, até de conhecimento técnico também. Mas, pelo que eu vejo quando eu converso com outros profissionais da área, né, com outros profissionais, eu sei que estou no caminho certo. Sei que estou no caminho certo e
o lance é isso daí, é a gente se reconhecer, essa é a sugestão que eu deixo, se reconhecer, se entender, saber o que quer, ter claro isso pra gente, né? Saber diferenciar sonhos de metas, porque senão a gente vive em busca do nada, a gente vive num mundo paralelo. Quando a gente define metas, a gente consegue saber, né, que a gente vive na realidade, a gente consegue saber o progresso disso. E aí a gente vai seguindo e a gente consegue se autoavaliar, a gente consegue saber se a gente está chegando, se a gente não está, a gente consegue corrigir rotas, né? Então, o que eu posso dizer antes de mais nada, né, antes de decidir por ser ou não ser, buscar cursos ou não buscar cursos, o que isso agrega para você no hoje, no amanhã, o que você gostaria de ser quando você... eu costumo fazer esse exercício, né? Eu me projeto do agora como se eu estivesse no futuro. Então, por exemplo, hoje, nós estamos aqui conversando hoje. Então, se eu quiser me projetar no futuro, é como se eu olhasse me imaginasse 2 anos na frente olhando para o hoje. O que eu gostaria de ter feito para chegar daqui a 2 anos e me sentir satisfeito, né? E aí, essas são as respostas que eu encontrei no decorrer do caminho. Então, eu carecia de informações no determinado caminho para poder... eu carecia de uma base no determinado ponto do caminho para poder ter faculdade, ter curso, e depois alguns cursos específicos para me especializar, até também para se em algum momento a gente carecesse de suporte de empresas externas, que eu tivesse condições de conversar, né, num determinado nível que tivesse uma compatibilidade, né? Não a pessoa chega e explica o que ela vai fazer e a gente, concorda ou não concorda, né? Não, entender o porquê que está sendo oferecido aquilo. É isso aí. Ô Vitor, cara, assim, tudo que falou, cara, 2 coisas para mim foram sensacionais. A primeira é que quando foi surgindo novas demandas, novos desafios, você foi lá e estudou, você foi lá e se preparou. Né? Tem uma máxima no mercado, né? Uma máxima para a vida, né? Que se você está com medo, vai com medo mesmo. Eu acredito muito nisso, tá? Mas não adianta você ir mesmo com medo, mas sem se preparar, sem estudar, você vai quebrar a cara. Você vai voltar rapidinho, né? Então, eu acredito que sim, tem que ir com medo, que é normal quando tem esses desafios, essas novas demandas, mas tem que se preparar. Isso, para mim, é fundamental. E a segunda coisa, cara, quando a psicóloga passou para você, que você é uma pessoa no pessoal e no profissional, né, que pô, para mim tem que ser isso mesmo. E quando tu chegou ali num certo ponto de inflexão da sequência da tua carreira, o que fazer, você escolheu baseado nos seus valores, né? E isso é fundamental. Isso mostra que vale muito, mas muito mesmo você postergar os seus resultados, mas jamais profanar os seus valores. Então, parabéns aí pela decisão, porque isso, a curto, médio e longo prazo, mostra que foi uma decisão acertada, cara. Parabéns, show de bola. Obrigado. Obrigado. Quando a conversa é boa, o tempo passa rápido, né? E a gente mal percebe. Nem parece aqui que a gente está mais de 30 minutos batendo esse papo bacana com o Vitor aí, ele compartilhando várias coisas com a gente, né? Aliás, o Vitor me deixou vários insights aqui e tenho certeza que para vocês aí que estão curtindo o nosso conteúdo, acompanhando, também ficou vários insights aí para vocês refletirem e repensarem sobre essas coisas que foram ditas aqui, aproveitar, se for o caso, até para dar um replay aí no conteúdo, compartilhar, né, com quem você achar que faça sentido toda essa conversa que a gente teve aqui, que foi bem enriquecedora. Quero, então, agradecer aí a presença do Vitor, né, agradecer por ter disponibilizado esse tempo e todo esse conteúdo com a gente, que realmente foi muito bom mesmo, e com certeza vamos esperar as próximas conversas e os próximos insights aí que virão em episódios posteriores. Vitor, obrigado. Aproveite aí a sua jornada, o seu primeiro aniversário aí nessa nova empresa, espero que de vários, e continue com esse cara firme, buscando se especializar cada vez mais, buscando enriquecer esse profissional que você é,
tá sendo bastante humilde, falar que conhece pouco, que ainda não se sente tão experiente assim, tão especialista, mas eu sei, está sendo bem modesto, porque a gente conhece muito do que você faz por aí, e com certeza é um cara muito fora da curva, é muito acima da média, tá? Muito obrigado mais uma vez aí. Obrigado, Vinícius. É um privilégio estar aqui com vocês, viu? Estou muito contente, estou muito feliz. Vitor sofre da síndrome do impostor, né? O cara é alta performance, over delivery, profissional triple A, cana dele. Mas tá certo, cara. Mas, porra, agora o Felipe falou, parabéns pela trajetória, a gente sabe que é um profissional diferenciado e não é à toa, né? Por tudo que você já percorreu, estudou, se dedica, colabora com a galera, né? Com a equipe, com os outros departamentos, e tudo isso faz diferença na formação de profissional. Vitão, valeu pelo papo, muito obrigado, cara. Eu tenho certeza que passou insights demais, dicas demais, e você tem um caminho muito bom a trilhar aí, com certeza de muito sucesso, cara. Valeu. Obrigado, Robert. Valeu. Legal, Vitor. Cara, senhores, eu estava na banca de TCC desse cara. E o TCC dele foi com e-commerce, web to print. Agora eu ouço o cara falar que estudou isso. Quer dizer, não à toa aquele TCC foi top, cara. Eu lembro. Se tem uma coisa que eu tenho muito boa é memória. E eu me lembro da maioria, principalmente daqueles que se destacaram. E o TCC do cara se destacou, foi muito fera. Foi muito legal. E coisa que poucas pessoas sabem. Prepara. É o cara que se prepara. E coisa que poucas pessoas sabem, o Vitor já participou comigo de alguns projetos, de alguns freelas, né? Em alguns momentos aí da carreira dele. Sempre foi avaliação top. Robert, triple A é isso mesmo, cara. Pô, cara, galera na Bélgica sabe que tem um tal de Vitor Hugo que manja do riscado. E a gente não pode esquecer, né? O Vitor agora faz parte da comunidade Printcast, né, cara? Tá carimbado, né? Tá carimbado, você é Printcast. Comunidade Printcast, tamo junto. É isso aí. Fera. Sucesso. Valeu, Vitor, brigadíssimo pelo seu tempo, sua disponibilidade, compartilhar com a gente aí seus valores. Já conheci você na escola, no trabalho e em outros lugares você é o mesmo cara mesmo. Cara. Isso é raro. Dê valor para isso, porque é raro. Muito bom. Você está de parabéns, cara. Obrigadíssimo, Vitor. Obrigado, Robson. Obrigado. Obrigado, gente. Valeu, gente. Foi muito bom mais um episódio lá de vocês aí. Valeu. Valeu, Robson. Obrigado.